dia para todo mundo novamente, né? Renata, muito bom ver você novamente, tá? Obrigado aí por ter participado aí, aceitado participar da banca aí à distância, né? Muito bacana essas novas ferramentas, né, que a gente está trabalhando. Diminui muito a distância, né? E, bem, Kate, você tem, muito parecido com a engenharia civil, como o professor falou, você tem mais ou menos 20 minutos para apresentação, tá? Depois que você fizer a sua apresentação, cada membro da banca tem 10 minutos para fazer suas adições, colocar suas exposições, suas sugestões e críticas, né? Aí, após esse período, a gente vai pedir para você e os demais participantes que estão nos vendo aqui nessa banca online que se retirem da sala para que a banca possa fazer a discussão em torno da sua dissertação, tá ok? Aí eu chamo você novamente pelo aplicativo do WhatsApp, tá? No mais, obrigado, senhor João Santos, por participar da banca também, Renata, tá? Obrigado a todo mundo novamente. E Kate, fique à vontade, pode começar a sua apresentação. Eu vou cancelar meu vídeo também para que fique melhor aí a conexão, tá? Tá. Bom dia a todos. Quero agradecer a presença, né, de todos aqui e só saber se já estou compartilhando a minha tela. Tá certo? Não, Katiane. não está, Kate. Não. Não ainda? Não. Antes você compartilhou, dela sumiu. Então, deixa eu voltar aqui no aplicativo. Pera lá. Apresentar tela. E agora? Agora sim. Tá do tamanho maior? Tá aparecendo? Tá aparecendo, tá tudo certo, Kate, tá ótimo. Desculpa, tô um pouco nervosa. Bom dia a todos, Renata, obrigada. João Sanches, obrigada. Marlon. Quero agradecer também aqui a Geisiana, que é a minha orientadora, e a Paula, que está participando aqui com a gente. Então, vamos lá. O meu tema, né, o tema do meu trabalho de pesquisa é premissas de sustentabilidade e eficiência energética para famílias da Vila do Vigário, em Canudos, na Bahia. Bom, eu sou Keitiane, eu sou engenheira civil, estou como multiplicadora da Agenda 2030 da ONU aqui no estado de Mato Grosso e tenho como orientador o professor Dr. Marlon Leão e como co-orientadora a mestre em sustentabilidade Geisiana Nunes. Então, o meu trabalho tem como escopo investigar a eficiência energética com princípios da sustentabilidade e da arquitetura bioclimática para habitações unifamiliares de interesse social e propor que elas sejam energeticamente eficientes, promovendo o conforto ambiental do usuário, o bem-estar a um custo acessível e possibilitar a realização de reformas e ampliações pelos próprios usuários. Considerando que no Brasil a gente tem esse elevado número de habitações sociais que geralmente elas são construídas pelos próprios moradores. O meu estudo de caso é na Bahia, em Canudos, no sertão da Bahia, mais precisamente na Vila do Vigário, que já existe um projeto social do Retratos da Esperança, de habitações, né, de moradias, que substituem as casas de pau a pique e de taipa, de famílias que vivem em extrema vulnerabilidade. Então, a minha proposta é de a gente elaborar um projeto com premissas da arquitetura sustentável para implementar lá, e dessa forma a gente faz um elo com a Agenda 2030, que seria o objetivo 17, já que é uma área que eu atuo aqui em Alta Floresta e fui receber a capacitação na Alemanha dessa agenda, e uma forma também da gente promover ela e criar indicadores locais de que a gente está atingindo alguns dos objetivos até 2030. Então, o objetivo geral seria, na verdade, desenvolver e aplicar nesses projetos que já existem, essas moradias lá na Vila do Vigário, tem 56 famílias que residem lá,
e hoje, até 2019, tinham ainda 15 casas de taipa, que são voluntários que fazem a doação desses projetos para que eles sejam executados lá. Então, quando eu comecei a pós-graduação, eu já acompanhava o programa Retratos de Esperança, que tem também como apoiador o Instituto Alok, e eu já acompanhava eles há um ano. Então, desde o início, quando eu comecei a pós-graduação, eu já tinha essa intenção de trazer a Agenda de 2030 da ONU, que é algo que eu já trabalho hoje aqui em Alta Floresta e no estado, trazer para uma realidade de famílias que estão em extrema vulnerabilidade. A gente tem famílias aqui em Alta Floresta, mas por que eu escolhi o Sertão da Bahia? Porque esse programa já existe há mais de um ano, e já é um programa consolidado de moradias para essas famílias que estão em extrema vulnerabilidade. Então, a minha proposta é de usar essas premissas de sustentabilidade da arquitetura bioclimática, utilizando as estratégias e diretrizes técnico-construtivas das ferramentas do ZBBR e do Progeti, que são ferramentas públicas elaboradas pelo Labier da UFSC, em parceria com o governo, e dentro dessas plataformas, dessas ferramentas, a gente consegue elaborar um projeto, né, ter essas diretrizes mais definidas também pela normativa, pela ABNT, para que a gente consiga elaborar um projeto específico para o clima de cada região. Então, essa é a minha proposta, desenvolver esse projeto com premissas da arquitetura bioclimática para o sertão da Bahia, para essas famílias que estão cadastradas no programa de moradias Retratos de Esperança. E aí, dessa forma, a gente faz, né, elo com a agenda, porque o objetivo 11 é criar cidades e comunidades sustentáveis. Então, dentro desse ODS 11, que são 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável. Então, a Agenda 2030 do desenvolvimento sustentável tem esses 17 objetivos. E eu selecionei o 11, porque dentro dele a gente tem várias metas, e uma das metas é que a gente torne assentamentos e comunidades resilientes, sustentáveis, habitações a um preço acessível, e dessa forma incluir essas pessoas, né, dentro da sustentabilidade, que a gente não consegue falar em desenvolvimento sustentável se a gente não incluir essas pessoas. Então, o objetivo específico é desenvolver esse projeto arquitetônico, também os complementares, porque eu estive lá na comunidade e eu também tenho alguns dos projetos que foram executados lá, e não teve esse olhar do projeto elétrico, por exemplo, quantas luminárias, ou pensar nas aberturas das janelas, na ventilação cruzada, pensar na iluminação natural. Então, às vezes, teve essa intenção de doar um projeto, sim, né, para a comunidade, mas não pensou-se na economia de energia, na eficiência energética da habitação, e também na inexperiência deles de utilizar esses equipamentos. Então, a princípio, eu determinei a zona bioclimática, defini quais são os materiais empregados na residência e verifiquei a possibilidade socioeconômica da gente implementar esses projetos de arquitetura bioclimática na comunidade. Então, a princípio, eu busquei o conhecimento do que é a arquitetura bioclimática, porque o que eu entendi nessa pesquisa, às vezes, na maioria das vezes, a gente como profissional, engenheiro, arquiteto, que está projetando para uma determinada família, falta um pouco de conhecimento dessa arquitetura sustentável, que a gente tem acesso, até aí a gente tem essas plataformas que são gratuitas, mas não tem esse pensamento que implica na reflexão do local onde vai ser implementada essa edificação. Eu não estudo a região bioclimática e acabo, pela falta de informação, projetando uma residência que não é funcional. Então, hoje, os estudos comprovam que o baixo desempenho ambiental das moradias de interesse social no país, elas ocorrem principalmente pela má ventilação, a má iluminação e o uso inadequado de alguns materiais.
Então, essa é a minha metodologia, né, de estudar a região, estudar um clima que é no sertão da Bahia, na Caatinga, que é um clima semiárido, e pensar nessas estratégias passivas para viabilizar e implementar uma habitação unifamiliar de interesse social energeticamente eficiente. Essa é a casa da Dona Maria, que é o meu estudo de caso. Atualmente ela mora lá, a gente percebe, né, pela foto, que é realmente uma família que está em extrema vulnerabilidade. Esse lençol aí é o banheiro deles, então eles não têm acesso a sanitários, a banheiros, e isso a gente não consegue falar em desenvolvimento sustentável se a gente continuar vendo essas famílias e não pensar em projetos que sejam funcionais e que estejam de acordo com a realidade deles. Hoje tem energia elétrica lá, ano passado foi instalado um poço artesiano, mas até então eles não tinham acesso a isso. Essa é a Dona Maria, que está de vestido, listradinho, e eu fiz a visita para entender a comunidade, porque eu não consigo projetar para uma pessoa se eu não entender e eu não refletir o local, o ambiente. Claro que eu poderia fazer essa entrevista de forma virtual, mas eu precisava sentir a comunidade, eu precisava saber quais são os materiais disponíveis, porque quando a gente fala em projeto sustentável, às vezes dá aquele susto, né? É mais caro. Não, depende também, né, de como, da disponibilidade do orçamento do cliente e depende também da disponibilidade dos materiais na região. Eu precisei ir, né, eu quis ir, foi um desejo meu, de vivenciar a comunidade, de conhecer a pessoa para quem eu estava projetando, a família para quem eu estava projetando, e hoje é o que falta, principalmente, né, nessa área dos profissionais da arquitetura e engenharia, o conhecimento e essa sinergia com o usuário, porque quando a gente fala em conforto ambiental, o conforto ambiental ele é medido pela satisfação do ser humano com o ambiente. E aí isso a gente consegue trazer, propor, né, ambientes que sejam energeticamente eficientes e sustentáveis. Então, para eu começar o meu trabalho, eu visitei a vila, eu apresentei a Agenda 2030 para a comunidade, porque eu não poderia só chegar lá, já existe, né, na comunidade, por exemplo, fossa ecológica, já existem empresas que foram lá e levaram placas de energia solar, mas até então, para eu chegar lá e propor para eles um projeto com arquitetura bioclimática sustentável e não falar o que é sustentabilidade, eu estaria só empurrando um projeto para eles executar. Então, eu fiz essa apresentação da agenda, a gente fez uma dinâmica de elencar quais são as ações que eles já desenvolvem na comunidade, considerando que o meu objetivo principal é o 11, de tornar cidades e comunidades sustentáveis, e a gente fez essa dinâmica de criar indicadores dentro da comunidade. O que a gente já pratica aqui? Como que a gente pode tornar essa comunidade uma comunidade inteligente, uma comunidade que pensa no meio ambiente? E o mais interessante é que quando eu estive lá, a gente elencando junto, né, esses indicadores, eles já praticam muitas ações que vão de encontro a essa agenda. E isso eu fui em novembro, e hoje eles continuam esse trabalho da agenda lá. O que eu senti, né, que é uma necessidade antes de projetar para a Márcia, é que eles precisavam conhecer o que é sustentabilidade e como a gente conseguiria implementar isso dentro da vila. Então, dentro das ferramentas do ZBBR e do Projetinho, eu coloquei, né, a coordenada da vila, só que aí dentro dessas ferramentas, a gente tinha que a comunidade, a cidade mais próxima com a zona bioclimática bem definida pela ABNT, seria a de Euclides da Cunha ou Monte Santo. Euclides da Cunha fica a 60 quilômetros da vila e Monte Santo fica a 77 quilômetros. Só que a ABNT, ela determina, a normativa de zona bioclimática, ela determina que eu preciso pegar uma que esteja dentro do raio mais próximo. Então, eu defini a zona bioclimática como zona bioclimática 6, que é para a cidade de Monte Santo, e dentro dessa definição,
eu peguei as técnicas construtivas da arquitetura bioclimática e inseri dentro do meu projeto. E isso me resultou nos condicionamentos de abertura para ventilação, então eu posicionei a casa com as aberturas para maior ventilação, fiz a proteção das aberturas com os beirais adequados, então, por exemplo, toda a casa, o cálculo permitiu um beiral de 60 centímetros, exceto nas fachadas norte e sul, e eu tive que colocar varandas, né, uma varanda, então, para atender a cultura deles, que é de ficar no fim da tarde na varanda, e na fachada norte eu coloquei a área de serviço. Também, considerando o tipo de parede, eu propus no meu projeto que a gente utilizasse tijolo ecológico, e aí esses tijolos modulares, eles têm uma densidade maior, proporcionam um conforto térmico maior, além de, por ser modular, ele reduz muito o tempo de execução e a possibilidade de que eles mesmos façam essas casas, que é o que já acontece lá, né? Eles mesmos é quem executa as casas deles. E também uma estratégia de condicionamento térmico passivo, que seria também propor uma cobertura com o tipo chaminé para a gente proporcionar esse conforto térmico interno da edificação. O projeto da casa da Dona Márcia, então, contempla 2 dormitórios, que foi um pedido dela, uma sala, cozinha, um banheiro acessível também, que é um pedido da família, uma área de serviço e uma varanda, para a gente não perder essa característica de todas as casas que já existem lá. Totalizou uma área de 57,34 metros quadrados. E eu fiz todo esse estudo, né, da insolação, da radiação solar, nas aberturas, a orientação da casa, e na fachada oeste, por exemplo, foi até uma sugestão do professor Marlon, da gente fazer uma parede dupla e deixar um espaço de 5 centímetros, considerando que é uma fachada que tem maior insolação durante o ano, e aí a gente não colocou nenhuma abertura. Esse é o projeto proposto. Então, eu estudei, né, a necessidade da família, estudei quais seriam as técnicas construtivas determinadas pela ZBBR e pelo Projeti, e elaborei um projeto e apresentei para a Dona Márcia e também para o construtor da vila, que é o Zé. E, claro, eles fizeram as considerações dele e, no final, essa foi a planta aprovada, tanto pela coordenação do Retratos de Esperança, quanto pela família, pela Márcia. E essa foi a proposta, né, da cobertura, porque eu poderia colocar ou telha isotérmica ou colocar um forro lá, mas considerando que é uma vila totalmente afastada, distante, a gente não tem esses materiais disponíveis no comércio local e também todas as casas lá não tem forro, eu propus então que a gente pudesse fazer essa cobertura, né, esse tipo de cobertura, que seria o lanternim, e que dá esse efeito chaminé, para a gente ter essa ventilação cruzada, ter esse conforto térmico, e as aberturas das janelas também. Eu considerei 90 graus, que é o que eles já têm lá, né, todas essas aberturas, todas essas janelas, e aí a minha preocupação foi realmente de orientar elas para a fachada correta, utilizando a carta solar. Então, nesse meu quadro de síntese, eu fiz um comparativo das recomendações de estratégias passivas, tanto da ZBBR quanto do Projeti, e qual foi a aplicação no projeto da Vila do Vigário. Então, nas duas ferramentas, por exemplo, as aberturas, eles pediam que elas pudessem ser de 15% a 25% da área do piso, e eu fiz essa correta aplicação da área das aberturas, considerando a carta solar e a incidência da radiação. Os beirais ficaram com 60 centímetros, como eu já havia falado. A implantação, eu fiz a correta implantação de acordo com o norte, sul, leste, oeste. A inércia térmica seria, então, eu utilizar esses tijolos ecológicos, esses tijolos de barro, que é um sistema construtivo modular, já é utilizado em muitos lugares. Lá na Bahia também já existe uma empresa que se chama Alfas Construtora, que ela executa casas de padrão alto com esses tijolos, e a alta inércia térmica, ela é benéfica principalmente em regiões de um clima mais seco.
E esses furos nos tijolos, eles formam uma câmara termoacústica que controla a temperatura no interior da construção. A ventilação, eu fiz a ventilação natural cruzada, né, proporcionando esse conforto térmico, também considerando a cobertura, que tem esse efeito chaminé, e também a cobertura e as paredes, eu considerei os materiais que já teriam disponíveis na região, que é a telha de barro, que tem lá, e a parede, a única diferença do que já é executado lá, eu propus essa parede com tijolos ecológicos, só que ela com revestimento e pintura, porque como esses tijolos eles ficam cru, isso remete a lembranças da casa antiga. Então, eu também fiz esse estudo ali da cultura deles, de a gente propor, sim, o tijolo ecológico, só que revestir e pintar ele. Esse é o Zé. O Zé, ele é o construtor lá na comunidade, na Vila do Vigário. E quando eu fui lá em novembro do ano passado, eu precisava conhecer a realidade deles, conhecer a realidade da família, saber quais são os materiais disponíveis. E eu entendi que por falta também de conhecimento, assim como nós profissionais, por falta de conhecimento, a gente acaba não elaborando projetos sustentáveis, projetos que considerem a eficiência energética, assim como eu profissional, senti essa falta de informação, eles também têm isso. Então, o Zé, quando eu cheguei lá, ele estava totalmente resistente a aceitar esse sistema construtivo de tijolo ecológico, mas explicando para ele, apresentando para ele quais seriam os benefícios, como a gente conseguiria executar uma casa lá na vila com esse sistema construtivo sem afetar a cultura deles, sem empurrar para eles uma lembrança antiga de casas de pau a pique. Ele entendeu, ele aceitou a ideia, toda a comunidade aceitou a ideia, eles gostaram bastante, e isso também porque a gente apresentou a agenda para eles, mostrou qual seria a importância de a gente cuidar do meio ambiente, porque hoje a gente sabe que a fala global é principalmente a mudança climática, e isso está interferindo muito nas comunidades, principalmente porque a gente sabe que o emprego de materiais adequados ao clima e o uso correto de ventilação natural, ventilação cruzada, iluminação natural, isso reduz muito o consumo de energia elétrica. E essa falta de informação dos profissionais é que acaba gerando essa aplicação de projetos de forma com que a gente não estude e não pense no local ou na pessoa que vai usar aquele espaço. Então, considerando que em 2030 a gente tem estimado 41 megalópolis com mais de 10 milhões de habitantes, esse olhar para habitações sociais precisa ser feito agora, porque a gente sabe que a gente está numa crescente, principalmente do mercado imobiliário, e a nossa realidade hoje é de um país que está em desenvolvimento e que a maioria da população está em extrema vulnerabilidade e não tem acesso, não tem conhecimento, e a gente precisa passar isso para eles, começar a projetar de forma sustentável. É isso. Pensar em projetos de arquitetura bioclimática implica em refletir sobre o local onde está sendo ou onde será construída a residência. Acho que é o Tá ok, obrigado pela apresentação, tá? Obrigada eu. Oi? Obrigada eu. Obrigado. Agora a gente passa a fase onde a banca vai fazer as suas sugestões e críticas ao seu trabalho, tá? Vamos fazer uma edição para você sobre o seu trabalho. E eu gostaria de começar pelo membro mais externo, normalmente a gente faz isso, no procedimento padrão. Então, Renata, por gentileza, eu gostaria de convidar para que você começasse a falar, então, sobre o trabalho da Kennedy, tá ok? Fique à vontade e pode iniciar quando você achar correto aí, tá? Obrigado.
Gostaria de começar dando bom dia a todos, né? Não tinha começado a falar oficialmente ainda. Agradecer ao professor Marlon e ao professor Sanches, que é o coordenador também da pós, pelo convite. É uma honra poder voltar, mesmo que seja à distância, né? A gente que saiu do Unamat, a gente que continua trabalhando, principalmente com os professores, fica um pouco saudoso. Então, é uma grande honra poder estar contribuindo aí para a formação continuada desses profissionais. Eu queria começar parabenizando a Cristiane pelo trabalho, é um trabalho muito interessante que aborda a questão de cunho social. Eu venho trabalhando com habitação de interesse social já faz mais ou menos uns 5 anos, né, desde a graduação com o professor Marlon, e é realmente muito interessante ver isso sendo aplicado na prática, né, isso sendo levado principalmente para famílias de vulnerabilidade. Entrando agora na questão do trabalho em si, eu tenho algumas contribuições a fazer, são sugestões, algumas coisas eu acho que são realmente muito importantes para serem levadas em consideração, mas são sugestões que vão ficar a cargo, ao cargo do teu orientador, de seguir ou não, e aí vocês veem o que é mais viável para vocês. Deixa eu abrir aqui o teu artigo. Inicialmente, eu queria falar sobre algumas questões de conceito. Eu marquei aqui no PDF alguns erros gramaticais, algumas coisas, depois eu posso estar enviando por e-mail, não tem problema, acho que a gente não precisa se alongar nisso, mas eu acho que a questão conceitual ela é muito importante. Por quê? Por mais que a gente trabalhe com alguns conceitos, como se eles fossem sinônimos, eles não são sinônimos. Eles podem conversar entre si, né? Eles têm a mesma... eles podem estar relacionados, mas eles não são sinônimos, e isso acaba gerando, às vezes, um certo estranhamento quando pessoas da área pegam para ler o trabalho, né? Eu acho que é muito importante a gente se atentar a isso, porque no próprio resumo você fala premissas de sustentabilidade para execução de uma residência energeticamente eficiente. Não são coisas correlatas, eu não preciso usar a sustentabilidade como uma ferramenta para isso. E aí você fala de arquitetura bioclimática, que na real eu acho que é o foco do teu trabalho, pelo menos foi como eu consegui enxergar, porque você não trabalhou tanto a questão de consumo em si. E não são sinônimos, a gente usa estratégias de fato de arquitetura bioclimática para poder deixar um edifício mais eficiente. Isso pode acabar gerando uma sustentabilidade, né, se a gente pegar na questão de economia, na questão ambiental, na questão social, né, porque a sustentabilidade ela precisa do tripé. Mas, assim, tem alguns outros fatores, um que eu vou falar um pouco mais para frente, mas que essa questão de conceito ela é muito importante quando a gente fala em trabalhos acadêmicos. Então, é bom dar uma revisão geral, assim, porque, principalmente quando a gente está em contato com esses temas de forma mais recente, a gente acaba usando tudo como sinônimo e eles não são. E aí, se posteriormente for objetivo submeter a alguma revista, alguma coisa, os avaliadores eles podem encher um pouco o saco quanto a isso. O seu resumo, eu senti uma falta de estrutura de resumo mesmo. Eu senti uma falta do método estar bem delimitado, dos resultados eles praticamente não apareceram, e uma conclusão do que aconteceu ali. O resumo ele é literalmente isso, ele tem que ter tudo que tem no teu trabalho, então ele tem que ter uma breve contextualização ali do tema. Eu sei que esses resumos de artigo é complicado porque você tem que fazer milagre com 250 palavras, mas você tem que ter ali duas, 3 linhas com a contextualização, aí você tem que trazer o teu objetivo geral para o resumo, mesmo que seja ali de forma resumida, mas você tem que trazer o teu objetivo geral, então você tem que
falar como você fez para chegar nesse objetivo geral, que é o teu método, né, as tuas ferramentas, o que você alcançou e o que você concluiu com isso. E eu senti falta disso do teu resumo. Quando eu li o teu resumo, eu falei, tá, legal, como ela fez isso, o que ela fez, onde ela chegou. Então, o resumo, ele é a cara do teu trabalho. Geralmente, quando a gente está na academia, né, a gente vai escolher um trabalho para ler ele inteiro ou não, a gente vai primeiro no resumo. Então, você tem que ter ali todas as informações completas para que a pessoa possa desenvolver o interesse para ler o teu trabalho inteiro. Na introdução, eu senti, na verdade, assim, principalmente na introdução, mas no texto como um todo, eu senti um pouco de falta de conversa entre os parágrafos. O que eu senti, às vezes, foi um parágrafo você trouxe um tópico, aí no outro você trouxe outro tópico, depois outro tópico, e eles não estavam conversando entre si. Talvez seja bom você... Uma coisa que está sendo muito usada, né, é a questão de fazer mapas mentais. Coloca ali tudo que você precisa falar, interliga os pontos. Ah, isso daqui conversa com isso conversa com isso, para você poder criar uma cadeia de pensamentos que tem uma sequência que faça o texto ser fluido. Eu senti um texto assim bem cortado, porque você estava falando de uma coisa e do nada você mudou para outra cidade e aí do nada você mudou para um outro conceito. Então, assim, às vezes eu ficava meio perdida, tá? Mas ela não estava falando de tal coisa, como que ela passou para isso? E aí vem uma sugestão aqui, linkando, no caso, a introdução com o método. Eu acho que a caracterização da cidade, do lugar, poderia estar dentro do método. Na verdade, assim, o método, ele foi bem pequeno, né? Ele foi ali 3, 4 parágrafos. Eu acredito que você poderia destrinchar mais esse método. O que acontece? O método é literalmente as etapas que você passou para que aquilo aconteça. Você fez um resumão ali das ferramentas, inclusive usou alguns textos que você já tinha citado, e eu não percebi um objeto de estudo no método. No caso, você não colocou a casa primária ou a planta da nova casa, né, que seria feita, mesmo que a planta da nova casa fosse um resultado, você poderia talvez abordar isso um pouco melhor. Eu acho que a caracterização do lugar você pode colocar no método. Essa introdução, se você quer falar de questões de pessoas com vulnerabilidade e de cidades pequenas, vilas, eu acho que isso é super válido e eu acho que se encaixa muito na introdução. Mas eu acredito que falar da cidade em si que você vai trabalhar, trazer IDH, trazer população, tudo isso é uma caracterização. Então, eu colocaria isso no método, para deixar também essa introdução mais fluida sobre a contextualização daquilo que você quer tratar. Uma outra questão que eu percebi é que você abordou aqui no referencial como um todo, né? Você colocou eficiência energética, aí você colocou habitação de interesse social e zonas bioclimáticas. E de eficiência energética em si você não falou. Eu sentia falta do tema da eficiência energética em si. E aí é uma sugestão, que é uma visão minha, que vocês podem discordar no caso, né? Mas eu acredito que o tema do trabalho não seja eficiência energética em si, porque eu não vi sendo abordado consumo. Eu não vi sendo abordado, olha, a casa que eles moram hoje consome tanto de energia e a casa que eu vou fazer vai consumir tanto. Quando a gente trabalha com eficiência energética em si, a gente trabalha com redução de consumo, geralmente. E aí, essa redução de consumo é algo que não foi falado. Foi falado de conforto, foi falado de questão de projeto. Então, eu acredito que, assim, o enfoque do trabalho talvez seja um pouco mais para a questão da arquitetura bioclimática mesmo, porque o que você as ferramentas que você está utilizando, as estratégias que você aplicou, são estratégias
para melhorar o desempenho do edifício como um todo, mas eu também não acredito que a gente possa falar que o trabalho está avaliando o desempenho térmico, porque não está tendo medições de temperatura, a gente não está conseguindo avaliar isso. Então, e também não está trabalhando com simulação, né? Então, eu acho que talvez seja bom mudar um pouco algumas palavras-chave aí para o trabalho ficar mais coerente, mais coeso, né? Aqui, indo para a metodologia agora, como eu já disse, eu acredito que essa metodologia seria bem importante refazer e colocar em etapas. Você fez isso já nos resultados. Você tem ali etapa 1, definição da zona bioclimática, etapa 2, diretrizes. É basicamente você colocar isso no método, mas como o que você vai fazer e como você vai fazer, entendeu? Porque nos resultados, o que você traz é de fato o resultado, é aonde você chegou. E eu acho que abriria uma discussão melhor também para o que você quer alcançar. Antes de seguir, eu tenho um adendo a fazer aqui, que eu pulei. Você, na questão dos seus objetivos, voltando ali na introdução rapidinho, você teve um objetivo geral bem amplo, você citou inclusive as ferramentas e tudo mais, mas aqui nos seus objetivos específicos, eu percebi que teve algumas coisas que você não trouxe, porque geralmente quando a gente traz um objetivo específico, se espera ter algo correspondente nos resultados, né? Aí, aqui no primeiro, você colocou determinar a zona bioclimática, ótimo, você fez isso. Desenvolveu o projeto arquitetônico com as premissas sustentáveis e diretrizes técnicos construtivas da arquitetura bioclimática, beleza, você fez. Definiu os materiais empregados disponibilizados na região e tal, beleza, você fez. Desenvolver projetos complementares. Esses projetos não aparecem aqui no trabalho. Você pode ter feito para casa, mas ele não aparece aqui no trabalho. Então, acho que seria interessante tirar, e, na minha opinião, isso não acrescenta em nada para o tema em si. E aí vem algo que me pega bastante, porque é justamente o que eu trabalho, verificar a viabilidade socioeconômica. Eu trabalho com viabilidade financeira e custo-benefício há um tempo considerável também, desde que eu comecei a trabalhar com pesquisa nessa área, e você não fez viabilidade socioeconômica. Na verdade, assim, você não fez nem viabilidade financeira, porque a gente entra em 3 fatores aqui, né? Existe viabilidade financeira, que é a viabilidade que a gente trabalha pegando indicadores como payback, como TIV, LP e, enfim, diversos outros indicadores que tem no mercado para a gente saber se algo é viável financeiramente ou não. Quando a gente trabalha com viabilidade econômica, a gente vai para o contexto macro. Então, a gente sai ali daquele caso específico e a gente vai para a aplicação disso, por exemplo, no Brasil inteiro. Então, a gente fala de políticas sociais, a gente fala de órgãos governamentais, a gente fala de questão de incentivos financeiros, então é outra questão. E quando a gente fala de viabilidade socioeconômica, a gente trabalha com a questão econômica mais a avaliação do impacto daquilo. Porque a gente trabalha com socioeconômico quando, como é esse caso de fato, quando a gente pega uma casa de uma pessoa vulnerável, por exemplo, e existe um lado social ali, e esse lado social ele não pode ser medido financeiramente. Então existem diferentes ferramentas, como tem ferramentas para valoração ambiental, existem ferramentas para valoração social também, e aí a gente consegue avaliar a questão socioeconômica, porque quando não tem um preço numérico para a questão social, a gente tem indicadores para tentar avaliar isso. E aí não foi feito aqui. E você citou, inclusive, depois, na conclusão e tudo mais. Então, assim, eu acho que é super válido você falar lá depois que reduziu os custos, que isso pode ser uma boa ferramenta para melhorar as questões financeiras e tudo mais, mas eu acredito que usar esse termo de viabilidade socioeconômica, ou só viabilidade econômica, ou viabilidade financeira, não se encaixa no trabalho.
E é importante, como eu já falei, essa questão dos conceitos, tá certo? E aí é isso, eu acho que assim, os resultados, eles estão plausíveis com aquilo que você propôs, tirando as duas coisas que eu já coloquei. Eu acho que seria interessante você talvez trazer alguns indicadores de propriedades físico-térmicas aí do material que você colocou, né? Porque você falou que o tijolo ecológico, falou dimensões e blá blá blá, mas você não trouxe nenhuma resistência, nenhuma transmitância, capacidade térmica, não tem nenhuma informação que comprove, por exemplo, que ele se enquadra naquela tabela que você colocou dos anexos, entendeu? Que ele de fato seja que ele tenha inércia térmica, que ele contemple essas estratégias requeridas no caso, né? Então é isso, eu tô à disposição para qualquer dúvida, para qualquer consulta. E aí, depois também, se quiser, eu mando o PDF com algumas marcações e um pouco mais de contribuição que for necessário. E mais uma vez, obrigada a todos. Renata, muito obrigado pela revisão, pelas suas sugestões. A gente percebe que você teve uma leitura muito cuidadosa, né, do trabalho. Eu achei que as ponderações que você colocou são pertinentes, né? A gente vai depois avaliar em conjunto com a Kate quais que são as alterações que a gente consegue fazer dentro desse escopo, tá? E agradecer você novamente, foi um prazer ouvir a sua voz e ver você novamente participando de uma ação, de uma banca com a gente, agora do outro lado, né? Tá? Muito obrigado novamente. Vou passar agora a palavra para o professor Sanches, nosso segundo membro externo da banca, né? Na parte da banca como orientador, mas coordenador do curso da pós-graduação. Professor Sanches, fica à vontade. Muito obrigado. Oi, pessoal. Aparecendo agora aqui. Primeiro, parabenizar a Keitiane por ter cumprido essa etapa. Infelizmente, foram poucos alunos que conseguiram chegar nos prazos que a gente combinou, apesar da pandemia a gente ter adiado esse prazo, né? Era para todo mundo ter fechado ainda no meio do ano passado, a gente estendeu esse prazo, quer dizer, os alunos tiveram mais tempo e, infelizmente, nem todos ou poucos conseguiram cumprir esse prazo para a gente possa encerrar o curso, né? A Keitiane, então, é uma dessas poucas que conseguiu entregar no prazo estabelecido. Também parabenizar pela escolha do tema, eu acho que é extremamente relevante e pertinente. A gente, infelizmente, tem no Brasil hoje instalado uma mentalidade, né, de que essas questões voltadas para o social são questões menos importantes ou popular mimimi, né? A gente está falando de um déficit habitacional e de um problema também, não só de déficit, mas também de qualidade das habitações de interesse social, muito, muito complicado no Brasil e que tem que ser atacado. E, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida foi esvaziado e as primeiras faixas de renda foram removidas, né, por esse governo que está aí. Então, é extremamente relevante. E aí, Keitiane, além de concordar com todas as questões que a Renata falou, inclusive das propriedades térmicas dos materiais e tal, eu vou acrescentar outras preocupações, mas principalmente preocupações que eu acredito que você, nesse um mês que você vai ter para mexer no teu texto, antes da entrega final, que você e o teu orientador tenham condição de avaliar e dar tempo de fazer, se for o caso, tá? Eu acho que você... O principal produto do teu trabalho, talvez, seja o projeto em si, né? Quer dizer, essa casa que você participou do projeto ainda não foi construída, então acho que tem que bater no projeto,
Inclusive, se você tiver ou não tiver, é possível colocar mais informações do projeto, cortes e fachadas, de repente um 3D, né? Eu acho que dá para você se apoiar nas ferramentas de projeto um pouco mais robustas, por exemplo, mostrando os diagramas solares das aberturas, mostrando os ângulos solares em imagens, pode ser em corte, fachada ou 3 dimensões, se você conseguir, mostrando esse sombreamento funcionando, né? Eu acho que já começa. Outra coisa é mostrar a eficiência, né, o dimensionamento, o cálculo do tamanho da abertura, ou pelo menos da ventilação propiciada pela abertura com o elemento zenital, é possível ser feito, é rápido, né, um cálculo de ventilação, inclusive que faz parte do currículo de vocês na engenharia aqui em Sinop. E aí, a minha sugestão dessa elevação, desse 3D, é até para comparar as tipologias, né? Então, a pessoa morava assim e agora ela vai passar a morar assim, né? Quer dizer, isso traz dignidade, isso traz uma questão de apropriação daquele espaço, de cuidado que a pessoa vai ter a partir dali, né? De receber essa casa com cuidado. E aí, eu acho que vale também, além desse cuidado, de mostrar que esse material que você está usando, de fato, é adequado para a zona bioclimática da região, é fazer uma contextualização, porque o material que está ali, o pau a pique, ele é histórico, né? Essa técnica construtiva, inclusive, está sendo resgatada por engenheiros e arquitetos como uma coisa bastante importante, boa, produtiva e que funciona, inclusive do ponto de vista climático, tá? Então, como a Renata falou, como você não fez medições, eu acho que cabe, por exemplo, esse tipo de conversa e de experiência que você teve lá presencialmente, né? Então, de colocar, olha, essas casas, do ponto de vista do conforto, né? Tem alguma qualidade? Não é? Esse material usado há tanto tempo lá, esse pessoal sabe como fazer, aprendeu isso de pai para filho, quer dizer, já certamente o vernacular ali traz para você um cuidado. A telha cerâmica também não é à toa, né? Há uma respiração do telhado, por isso também que não tem forro. Não consegui identificar o pé direito, mas lá, como aqui em Cuiabá, zona bioclimática 7, 6, o pessoal deixa o pé direito mais alto exatamente para favorecer a ventilação por efeito de chaminé pelo espaçamento entre as telhas, né? Então, tudo isso, acho que vale o comentário seu, da tua experiência, você esteve lá presencialmente, né? Esse é uma coisa que vale a pena colocar e que está previsto no método científico, né? Essa observação sistematizada. No mais, acho que você precisa, é fundamental que essa análise, então, ocorra, né? O teu orientador tem total condição de te ajudar, porque ele sabe fazer essa caracterização do projeto, né? Isso não é não é trivial, não é da formação, não está no âmago da formação do engenheiro civil, mas o teu orientador tem condição de te ajudar a ir para esse outro lado, que eu acho que você tem mais elementos do que os elementos propriamente dito de tecnologia, né, envolvida nessa construção. Não sei se eu concordo com a Renata que os projetos complementares, de repente, não contribuam aí com a tua análise, né? Do ponto de vista... Não sei se você tem elementos também para fazer não sei se você fez a quantificação, né, dos materiais, para chegar num preço final dessa moradia e comparar com o preço, por exemplo, estabelecido pela Caixa para Minha Casa Minha Vida, nem chama assim mais, né? Faixa 1, que nem existe mais. Mas, enfim, se você tiver essas informações, vale a pena acrescentar, porque daí vai te dar robustez para dizer, olha, de fato, a preocupação com o custo, ela é inerente num projeto como esse, porque são muito poucos recursos, né?
mas a qualidade tem que acompanhar o que a gente espera, mínimo, né? Senão não é sustentável. Então, essa dificuldade da adaptação do interesse social, ela sempre está presente. Quer dizer, como é que eu trabalho algo que tem que ter um baixo custo e, ao mesmo tempo, entrego a qualidade bastante satisfatória, né? Aí, se você tiver, melhor ainda, acho que contribui bastante para essa colocação. No mais, não vejo elementos, concordo com o Renato, para você resolver alguns objetivos que você colocou e que você não cumpre, né? São principalmente os dois últimos lá, concordo com a Renata, do objetivo específico. Então, talvez seja o caso de você tirar esses objetivos específicos e se concentrar nesses que são possíveis você, né, acrescentar informações, análises, considerações, observações que você fez, usar mais o registro de imagem que você fez lá, né? As informações socioeconômicas do local, por exemplo, você fala que o IDH lá é 0,5 alguma coisa, quer dizer, é um IDH subsaariano, né? Pô, só aí, mas você precisa dizer que esse IDH é muito baixo. As pessoas que estão lendo não sabem da faixa, né? Sinop, por exemplo, está acima de 0,8, é muito alto. O de você lá está trabalhando é baixo, se eu não me engano. Então, bota a faixa do IDH, diz o que isso representa, né? Mostra que isso é muito baixo. De repente, inclui o mapa do IDH, mostrando que aquela região tem um dos piores IDHs do Brasil, né? Do semiárido nordestino. Eu acho que tudo isso você vai colocando. Eu acho que você, de repente, consegue também achar um perfil socioeconômico daquela população, né? E aí, para você fazer o comparativo, o antes e o depois, acredito que você tenha isso. Se você não tiver, é fácil fazer. Olha, qual que é a planta dessa casa hoje? Você diz quanto começa falando, mas sabe, a gente não, quando está trabalhando então com essa análise arquitetônica, eu preciso ter então a planta que está hoje lá, como é que é esse corte esquemático da casa, como é que ela está hoje lá, tá bom? Uma lista de materiais, você tem a imagem de fora, mas a gente fica perguntando, mas esse pé direito, será, né? As principais características construtivas estão lá, mas o piso como que é hoje lá, por dentro dessa casinha do banheiro, como é que é lá, né? É assento turco, é só um buraco, fósforo sumidouro, isso vai direto para o córrego. Quer dizer, se você mostrar melhor a situação hoje lá, já acrescenta muito ao trabalho, porque é uma realidade que a gente precisa evidenciar, a gente precisa mostrar para o resto do país e para o mundo, né, como que está funcionando, até para que a gente possa sensibilizar, você consegue sensibilizar esse governo aí de alguma coisa, tá bom? Eu acho que essas que eu estou te passando são as possibilidades de acrescentar nesse prazo que você tem. As outras questões, na minha indicação, então, de repente você tire aí dos objetivos específicos e se concentra também nessa parte que eu coloquei, além do que a Renata falou, então eu vou para essa parte da comparação entre a arquitetura vernacular, o teu projeto, essa conversa que você teve com o seu Zé, né? Uma parte da entrevista que você fez com ele, não precisa ser uma entrevista própria, mas dizer, olha, isso que você falou aqui na apresentação, né? Como que era a forma dele de construir, né? Você, enquanto engenheiro civil, tem como colocar toda essa técnica construtiva vernacular dele. O que você aproveitou daquela técnica vernacular, aqui, da experiência que ele tem, que é muito, você mesmo disse que é muito importante, tá bom? É isso aí, pessoal. Obrigado por enquanto. Mais tarde a gente conversa de novo. Tá aparecendo outra coisa aí, Léo. Ué, Renato. Pera aí que o meu tá tudo invertido aqui. É um chucrute isso aí, não sei o que é. É um elefantinho, ó. Um elefantinho, né? Que legal. Pera aí. Que legal. Tô no celular aqui, sem computador, que a minha Wi-Fi deu problema. Eita. Aí fica mexendo com o celular aqui, atrapalha um pouco, né? Pessoal, vamos lá. Achei bacana também as colocações do Sanches, né? O Sanches pegou todas as colocações que a Renata